Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é sexta-feira, tá? Dia 4 de agosto, véspera do jogo aí entre Internacional e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, tá? Vamos trazer aí as principais atualizações, novidades do mercado da bola, o que acontece, rapaziada? Os times de fora acham que aqui no Brasil só tem o Corinthians. Ah, eu preciso contratar um jogador, vou no Corinthians. Ah, vou no Corinthians. Preciso de tal, vou no Corinthians. Não olha mais pra nenhum time, é só o Corinthians. O que acontece, rapaziada? Novamente eu peço aí pra quem não for inscrito, se inscreva, que a nossa meta é 95 mil inscritos agora, tá? Já sigam o John também aí nas redes sociais e vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Rapaziada, ontem eu fiz uma publicação no Instagram, tá? De agradecimento, né? Dos 90 mil inscritos. Então, quem não curtiu aí, não deu aquela moral, vão lá, tá? Porque esse post é pra dar uma moral pra vocês que me acompanham aqui. Já agradeci ontem, novamente agradeço, publiquei nas redes sociais também, tá? Então, mais uma vez, obrigado, nação! Vamos pra cima, tá? Corinthians aí segue o ritmo de treinamentos para a sequência de jogos que nós temos, certo? O Moscardo treinou com a equipe, tá? Fez um treino aí com bola. Isso é muito importante porque ele vinha fazendo alguns trabalhos específicos, sem bola, exercício físico e tudo mais. E aí ontem ele trabalhou com a equipe, fez o aquecimento, fez a primeira atividade e aí depois fez alguns trabalhos separadamente com o preparador físico. Pro jogo de amanhã, não vai, tá? Já tá confirmado. Treinou só quinta-feira, hoje, tá? 2 treinos aí para ir pro jogo, não vai. Pro jogo de terça-feira contra o News Old Boys, pode ser que ele apareça, certo? Existe essa possibilidade. Pro jogo do outro final de semana contra o Coritiba, tá confirmado, tá? Vai pra partida. Deve ser relacionado. Pro jogo contra o São Paulo, sem problema algum, Gabriel Moscardo estará presente, tá? O Matias Rojas é outra dúvida, tá? Também estará fora aí da partida contra o Internacional, certo? Era um jogador aí que a gente tinha expectativa de retorno e tudo mais. Também segue nessa dúvida, tá? Se vai pro jogo contra o News Old Boys ou se só pro jogo contra o Coritiba. Pro jogo contra o São Paulo estão confirmados Rojas e o Moscardo. Sobre o Lucas Veríssimo, tá? Não tivemos atualização aí do Corinthians, tá? Isso me preocupa um pouco, que a gente não sabe qual que é a situação dele. Se tá tá se preparando pro jogo de amanhã, está se preparando pro jogo de terça, pro jogo contra o São Paulo, não sabemos. Pro jogo contra o São Paulo, com certeza, tá? Mas a gente gostaria de pelo menos ver o Lucas Veríssimo antes, né? Assistir alguma partida aí, ele joga com a camisa do Corinthians, para depois enfrentar o São Paulo. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Esses jogadores devem esperar e só retornarem pro jogo contra o São Paulo ou não? Devem jogar aí pelo menos a partida contra o Coritiba. Bom, outro que apareceu aí no treinamento foi o Gustavo Mosquito, tá? Cheguei até a postar lá no Instagram para vocês. Um retorno importante, tendo em vista aí as saídas que tivemos recentes aí no clube, tá? Do próprio Christian Barleta, o Roger Guedes, tá? Então o Mosquito seria uma opção a mais ali para o ataque. Não acho que ele seja o cara que vai resolver a situação do Corinthians, muito pelo contrário, mas é uma opção a mais para a nossa equipe, tá? Num momento que a gente vem perdendo muitos atletas, a gente tem que contar com o que temos, entender ali a situação de cada um, qual característica que pode ajudar o Corinthians e utilizar da melhor forma em prol do nosso clube, tá? Mas a situação do Mosquito é a mesma dos demais atletas. Começou a treinar agora, tá? Deve aí ser relacionado para o jogo contra o Coritiba ou para o jogo contra o São Paulo no dia 16 de agosto. E a pergunta que eu faço para vocês é: o Mosquito vai ter oportunidades como titular do Corinthians ou não? Bom, rapaziada, é a sequência de jogos que temos, tá? A gente até debateu aí no vídeo de ontem. A gente pega o Internacional,
amanhã, pega o News Old Boys no jogo da volta, na terça-feira, aí domingo pega o Coritiba e na quarta-feira pega o São Paulo. Já falei, pra mim, o jogo contra o Coritiba, quem é titular não tem nem que aparecer na Neoquímica Arena. Nem aparece. Dorme. Descansa, relaxa, descansa. Pro jogo de quarta-feira. É o jogo importante, tá? Por quê? O Coritiba é um adversário mais fragilizado, um jogo em casa. Pô, John, mas o Brasileirão é importante. Com certeza. Faz o resultado amanhã contra o Inter. E temos condições de fazer o resultado também contra o Coritiba, tá? Então, no meu entendimento, precisamos jogar bem contra o Inter, avançar na Sul-Americana e aí, o principal, avançar na Copa do Brasil. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Hoje, a Sul-Americana também é uma prioridade do Corinthians? Tá? Essa é uma questão que a gente debateu bastante, né? Principalmente quando o Corinthians foi para a Sul-Americana, que ficou aquilo, não vou utilizar os jogadores. E hoje temos uma situação diferente, tá? Já temos uma mentalidade diferente, principalmente da nossa comissão técnica. Bom, rapaziada, o Corinthians fez uma parceria, tá? Com a Avanutri, que é uma empresa aí que fornece aparelhos de exercício físico, suplementos, tá? E aí o Corinthians quer fazer uma reestruturação do R9 Lab, que é o laboratório aí do Corinthians, né? Um centro de preparação física da nossa equipe, e conseguiu essa parceria com a Avanutri para essa reestruturação. O que o Corinthians quer fazer? Trazer novos equipamentos, tá? O que tem de novo no mercado, mais atualizado, o Corinthians quer trazer para o R9 Lab. O nosso clube, quando o Ronaldo veio para cá, teve aí a construção do CT, um dos CTs aí mais modernos que tivemos aí no futebol brasileiro. Só que a modernidade é coisa de momento. Era moderna em 2009 e 2010, e aí? Recuperou muitos jogadores. O Ronaldo, o Renato Augusto, o Alexandre Pato, entre tantos outros, tá? Esses são 3 exemplos assim rápidos que aparecem na minha mente. Hoje, o nosso departamento médico já tem um tempo mais demorado de recuperação e tudo mais, tá? E aí por isso que o Bruno Maziotti, que é um cara, extremamente experiente na área, pediu essa reestruturação do laboratório. Falou, a gente já tem novos equipamentos, novas tecnologias e no mercado, né? E não temos aqui no laboratório. Então precisamos dessa atualização. Com a Avanutri, tá? Que o Corinthians busca aí essa parceria para a reestruturação, certo? O Rodrigo Santana, que é o CEO aí da Avanutri, falou o seguinte sobre essa parceria. É uma honra contribuir com a evolução de performance e recuperação física do Corinthians. Um grande privilégio ver nossa marca associada a esse clube tradicional que mobiliza uma das maiores e mais apaixonadas torcidas do mundo. Nossos produtos e acompanhamento técnico serão muito úteis na rotina dos fisioterapeutas e fisiologistas do clube, tá? E o Bruno Maziotti também comentou sobre isso, né? Que isso vai ajudar muito a equipe de fisioterapia e de fisiologia, certo? Que os atletas do Corinthians terão uma melhor recuperação. Pô, isso é sensacional. Sensacional. Precisamos dessa evolução, dessa atualização. Eu entendo pouquíssimo desse mercado, dessa área, né, inclusive, mas se o Bruno Maziotti, que é um cara que trabalhou em clubes do mundo inteiro, no PSG, no Arsenal, Seleção Brasileira, trouxe essa ideia, reestrutura, conseguiu o parceiro, muda o laboratório e coloca para andar, tá? Essa é a minha opinião. Quero saber a de vocês, rapaziada. Bom, ontem tivemos uma notícia extremamente positiva, tá? Um jogador aí confirmou a saída do Corinthians e o nome dele é Júnior Moraes. Júnior Moraes já tem um problema com o Corinthians há muito tempo, certo? Tava aí, foi no podcast, falou poucas e boas do Corinthians, que isso, que aquilo, e aí que o Corinthians devia pra ele. O Alessandro respondeu, chamou ele de covarde e de mentiroso. O Júnior Moraes entrou na justiça contra o clube pedindo a rescisão. Só que isso foi no início de junho, tá? Praticamente 2 meses atrás.
Não, que ele vai conseguir a rescisão dele na justiça e tudo mais. Ele tá pedindo um valor de quase 4 milhões de reais, certo? Que o Corinthians ficou, que era o acordo que eles tinham feito na justiça e tudo mais. E aí o Corinthians vai pagar em torno aí de 3 milhões e alguma coisa, 3 milhões e pouquinho, tá? Que foi o que ficou acordado na justiça. O Júnior Moraes pedia 4 milhões, o Corinthians conseguiu reduzir aí um pouco, vai pagar 3 milhões e 100, mais ou menos, tá? E 100 mil. E aí, isso foi resolvido em junho. Começo de junho, primeira e segunda semana. Passou o mês de junho inteiro, passou o julho inteiro. Estamos em agosto. E ontem, só ontem, que saiu a rescisão do Júnior Moraes no bid. O motivo? Não sei. Não se sabe, tá? Já tinha essa ação judicial, o Corinthians já havia aceitado o acordo na justiça e ele estava com um contrato vigente com o Corinthians, lá no bid da CBF. Ficou, até ontem. E aí ontem, finalmente, saiu no bid a rescisão do Júnior Moraes, tá? Que siga a carreira dele pra lá. Foi um cara aí, assim, que... Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. É difícil, cara. E pensar, tá? E aí a gente tem que sempre pontuar esse tipo de coisa. Que, por exemplo, o Germancano foi oferecido pro Corinthians, o Roberto de Andrade não quis. Outros centroavantes foram oferecidos, não quis. Fechou com o Júnior Moraes. Porra. Só faz uma pequena comparação do Germancano com o Júnior Moraes. Quanto que a gente não gastou com o Júnior Moraes e quanto a gente gastaria com o Germancano? E aí o principal, o retorno técnico dentro de campo. Nem se compara, né? Nem se compara. Mas a notícia positiva, tá? É que o Júnior Moraes rescindiu o contrato e agora não faz mais parte da equipe do Corinthians. Quem a torcida gostaria que fizesse parte é o atacante chileno Alexis Sánchez, tá? Um ponto importante que o Duílio falou, vi muita gente até reclamando. Ah, mas o Alexis Sánchez não é centroavante. Isso aí eu concordo, ele não é centroavante, certo? A carreira dele não foi feita como centroavante. Porém, na última temporada, no Olympique de Marseille, da França, ele jogou como camisa 9, como a referência do ataque. Não jogou aberto pelas alas, jogou centralizado. Por isso que o Duílio trouxe, que o Alexis Sánchez não é da posição do Roger Guedes, ele é um centroavante. E hoje, em 2023, agosto de 2023, o posicionamento do Alexis Sánchez é centralizado. É um atacante de dentro da área. Pô, mas não dá pra utilizar o cara aberto, não dá pra... Hoje não. Vou dar um exemplo simples. O Hulk. O Hulk fez a carreira dele como ponta. Não era um atacante centralizado. Na seleção brasileira, o Hulk jogava do quê? De ponta, aberto, no Porto, pelos lados. Voltou para o Atlético Mineiro, começou jogando pelos lados, jogou até com o Diego Costa e tudo mais, só que hoje o Hulk é o camisa 9 do Atlético, é o centroavante, a referência do ataque, é o cara que tem que estar dentro da área. Sai muito da área? Sai, tem a característica, mas joga mais centralizado. É a questão do Alexis Sánchez. Então, por isso, tá, o Duílio não gostaria de ter o Alexis Sánchez no time do Corinthians. Debatemos bastante aqui já, tá? E a questão que foi divulgada ali pelo Portal Gol é que o Alexis Sánchez pediu algo em torno de 2 milhões de reais mensais, tá, de salário, para jogar em um clube brasileiro. E o Corinthians, se fosse contratar, tá, gostaria de pagar o que pagava mais ou menos para o Roger Guedes, 1 milhão e 200 mil. Mesmo que tenha feito a proposta de 2 milhões e meio para o Roger. Tá? O Corinthians não gostaria de subir esse salário de 1 milhão e 200. Então, é mais um problema que teria para negociar com o Alexis Sánchez, certo? Então a gente já sabe que tem a questão que o Duílio não quer o atleta, já veio a público, já falou sobre o posicionamento dele e tudo mais. Então assim, a chance do Corinthians fechar com Alexis Sánchez até o dia 8, que é terça-feira que vem, são baixíssimas. Perto de zero, tá? Perto de zero. Hoje é perto de zero. E eu quero saber a opinião de vocês. O Corinthians deveria ir atrás de um atacante para substituir o Roger? Esse atacante seria o Alexis Sánchez ou outro nome?
ou não, tá ótimo, temos as peças aqui, os garotos da base, o Wesley, o Romero, o Pedro, eles dão conta do recado. Quero a opinião da torcida aqui nos comentários, família. Bom, e aí uma atualização importante, tá? Agora sobre o caso Murilo. Ontem a gente falou, saiu aí na capa de jornal da Itália e tudo mais. A Napoli, para comprar o Murilo, tem que pagar 20 milhões e tudo mais, tal. Na hora do almoço, o Murilo deu uma entrevista, falou, ó, eu vi, tá, sobre essa matéria. Ontem, minha mãe, que vê tudo do Corinthians, me mandou. Eu olhei e pensei, cheguei tão longe assim, meu nome está tão longe, mas sou um cara muito tranquilo, coloco Deus na frente e o caminho que ele mostrar será o certo. Estou 100% focado no Corinthians, temos 3 campeonatos para disputar, podemos ir à final da Copa do Brasil e para as quartas da Sul-Americana, tá? E aí ele falou que o Duílio e o Alessandro sempre o atualizam, tá? Sobre essa questão de mercado da bola e tudo mais, mas que ele tá 100% focado no Corinthians. E isso, vamos lá, isso na hora do almoço de ontem, de quinta-feira. Ontem, meio da tarde, fim da tarde, soubemos que o Corinthians recebeu uma proposta oficial da Napoli para comprar o zagueiro Murilo. A capa de jornal ontem era de 20 milhões de euros, que era o que o Corinthians pedia. A proposta da Napoli foi de 18 milhões de euros, tá? E esse valor já contando com metas e bonificações. Tá? Então, se o Murilo for para lá, bater o número X de jogos, vão pagando. A proposta inicial é de 16 milhões de euros e tem mais esses 2 milhões de bonificações pelo desempenho do Murilo lá na Itália. Cara, volta sempre aquilo que a gente fala do Corinthians. Pede X, aí cai para Y, para Z e W e não sei o que, e no final fecha por A. Foi o caso do Pedro e o caso de tantas outras negociações. O próprio Roger Guedes, que na semana passada falavam em 50 milhões para o Corinthians, terminou o Corinthians ficando com 20 milhões. Sempre assim, tá? Sempre esse tipo de negociação para o Corinthians. Pontos importantes. O Corinthians está tentando negociar a permanência do Murilo até o fim do ano. Então aceitaria a proposta, mas ele ficaria até dezembro. Em dezembro, iria para Nápoles. Eu particularmente gosto dessa ideia. Acho que 18 milhões é uma proposta boa. Obviamente que eu gostaria de 20 milhões para o clube, né? É dinheiro e tudo mais. Só que é difícil você vender um zagueiro nesse preço. São pouquíssimos. Tá? Pouquíssimos. A Napoli buscou outros zagueiros no mercado e aí não conseguiu negociar, veio no Murilo. A questão agora é, e se o Corinthians, que a gente já conhece o Duílio, né? E se o Corinthians não conseguir negociar essa permanência do Murilo até o fim do ano? E se ele tiver que sair agora? Como que fica o Corinthians pro dia 16? Pô, mas já chegou o Lucas Veríssimo. Concordo, um zagueiro que na nossa mentalidade vem para ser titular. Mas o que a torcida esperava? Veríssimo e Murilo como titulares. Não era a expectativa? E mais, o Balbuena saiu no meio do ano. O Veríssimo veio para repor a saída do Balbuena. E se saiu o Murilo, quem que vai repor? Saiu o Roger Guedes, não tivemos reposição. Assim que tá o Corinthians. Sai, busca, não, inventa aí uma reposição. Não tem como buscar no mercado. Não tem como buscar no mercado. Então, são situações que vão acontecendo e enquanto isso, o calendário vai rodando. É jogo de Brasileirão, de Sul-Americana, de Copa do Brasil, e isso é um problema que eu coloco agora da própria CBF, da montagem de calendário. Como que você permite que um jogador seja negociado, certo? Antes da semifinal da sua Copa, que é a Copa do Brasil, só que o clube não pode contratar. Ué, como que funciona esse calendário? Ah, ele pode sair do time, mas não pode chegar ninguém. Só se tiver sem contrato agora. Isso tendo as datas determinadas. Então assim, é um problema sério para o Corinthians. É uma proposta
muito boa pelo zagueiro, tá? E aí estamos falando de Europa, um time que disputa a Champions League, está classificado, é o atual campeão italiano e tudo mais, então é uma realidade muito diferente, certo? Uma proposta boa para um zagueiro, só que a situação do Corinthians hoje não é das melhores na questão do mercado de transferências. Já perdemos o Roger Guedes, perdemos algumas outras peças. Não precisamos do dinheiro no momento, e aí entendam bem o que eu tô falando. O Corinthians atingiu a meta de vendas de 2023 com a saída do Roger Guedes. Então, não adianta do ele chegar aqui e falar, não, é o dinheiro que a gente tava precisando. Não, não é isso, já atingiu a meta de vendas no seu planejamento. Então, seu planejamento tá errado. Se ele vier com essa desculpa, tá? Então, assim, é muita coisa ainda que pode acontecer, tá? Depende muito também do desejo do Murilo, isso pode influenciar na negociação, mas hoje o meu desejo seria que o Corinthians efetuasse a venda, porque é um valor muito bom, mas que ele saísse no fim do ano, terminasse a temporada com a equipe do Corinthians, e eu quero saber a opinião de vocês. Certo, rapaziada? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!